City Banda Larga agora é City Max. Aproveite uma internet ultra rápida e um mundo de entretenimento sem limites. Com a City Max, você terá acesso a filmes, séries e música. Tudo na palma da sua mão. Conecte-se ao que é importante. Economize com o nosso clube de desconto exclusivo e viva uma experiência completa. City Max, conectando pessoas, aproximando distâncias. Fala galera, começando mais um podcast esquerdo aqui na City TV Senadinho. Demos uma parada durante a semana porque a equipe do Senadinho estava fazendo a cobertura dos festejos, né, São João aqui da nossa cidade, então a gente aproveitou para dar uma descansada. E já apresentando nosso convidado, né, já que estamos aqui no plano aberto hoje, vocês já estão vendo, Pastor Jefinho, como é conhecido, né? E aí, Jefinho, como é que tá? Bom dia. Bom demais estar com vocês aqui, né, partilhando dessa experiência, estar aqui no podcast, né, e tendo a honra de ser convidado aqui nesse dia de hoje pra gente estar batendo um papo muito legal. Já faz tempo que a gente tá querendo trazer alguém da Lagoinha, Macaíba aqui pra gente conversar, né? Já tentei entrar em contato com o Felipe também, infelizmente não deu certo, mas Jefinho tem mais disponibilidade, né? Tá aqui conosco. Hoje vai bater um papo legal sobre como começou, né, a Lagoinha aqui na Macaíba e também um pouco sobre a sua história. Também tô curioso para saber como é que é para um jovem, que você ainda é jovem, né? Sim. Casado, mas ainda é jovem. Acaba tá indo. Não vou chutar a idade dele não pra... 26. Ó, 26 anos, mais novo do que eu e meu diretor aqui. E se tornar pastor assim. Mas a gente percebe que a Lagoinha tem toda uma proposta diferente de outras igrejas. E aí, Jefferson, como é que foi essa tua caminhada assim na vida do cristianismo, né? Como é que foi essa tua entrada assim na religião evangélica? Tu sempre foi evangélico, tua família sempre foi, se sempre foram... Conta aí um pouco pra gente. Não cresci, né, em um lar evangélico, não cresci com toda a minha família sendo cristã, não tive esse privilégio, né, essa oportunidade de ter crescido num lar evangélico. Cristo me encontrou quando eu tinha entre 12 e 13 anos de idade, a convite de amigos, né, a frequentar a igreja, a estar lá na igreja. E eu era aquele jovem sendo jovem, né, com toda aquela rebeldia no coração, com todo aquele achismo, com toda aquela verdade, né? Que quando geralmente a gente é jovem, a gente tem na nossa imaturidade que a gente pensa que acha que sabe de tudo, que já conhece tudo. É tudo na nossa hora, tudo na nossa hora. E foi a convite de amigos, né? Amigos meus de escola, lá no Dr. Severiano, a gente estudando lá, os meninos. O período do Severiano foi um período muito bom para mim, porque foi nesse período que Cristo me encontrou. Também foi aluno do Severiano. Todos os professores que passou pela sua vida, Ricardo, Alcina, toda essa galera... Passou por você também, né? E acabou que os amigos me convidaram para ir a um culto e eu fui, né? E tive a experiência aí de ouvir a palavra, ouvir o evangelho, ouvir a Bíblia Sagrada sendo pregada. Apesar de, naquele dia, né, do convite, não ter levado aquele momento ali muito a sério, mas eu comecei a notar que o desejo de estar na igreja começou a surgir no meu coração, né? Alguma coisa fica, né? Alguma coisa Aquele fica. Primeiro impactozinho lá, a gente acha que, fui porque foi com meus amigos, mas alguma coisa deu uma fisgadinha ali. A palavra do Senhor diz que, a Bíblia Sagrada diz, né, que a palavra do Senhor não volta vazia, né? Ela sempre produz o efeito pela qual ela é enviada. E o Evangelho é isso. O Evangelho, ele produz e vem no coração do homem para produzir vida, né? E às vezes a gente olha, né, e para a mensagem do Evangelho e às vezes não dá tanto crédito, porque eu também um dia eu não dei. Sim. Né? Para mim não fazia tanto sentido. Já tinha ido sim à igreja outras vezes, não foi tipo a primeira vez que eu tinha ido na igreja, né, naquele momento. Já tinha frequentado, já tinha ido a convite de amigos também. Mas certo dia, né, a gente costuma muito dizer, eu aceitei Jesus. Mas a verdade é que Jesus nos aceita, né? Não somos nós que aceitamos Ele. É Ele que nos aceita, é Ele que muda nosso coração, é Ele que faz a obra da salvação completa. E a gente naquele culto, né? Eu lembro que era um culto de Santa Ceia, lá no templo da Assembleia de Deus, ali na Rua do Cajueiro, né? A central ali, eu fui, participei lá. E eu lembro de tudo aquilo, mas nada daquilo ali fazia sentido para mim, na forma litúrgica do culto, né? Não fazia muito sentido para mim. Mas eu lembro que
algo surtiu efeito no meu coração e eu quis ir de novo, fui de novo, e eu já estou aí há mais de 10 anos, caminhando na igreja, servindo o Senhor. E aí, dessa parte de você ser um frequentador, né? Se assumir como um cristão e ser um frequentador para se tornar pastor. Como é que foi esse salto, esse convite? Como foi que Deus tocou na tua vida e colocou essa missão nova assim? Como é que foi? A questão da vida ministerial, ela é evidenciada na igreja, né? As pessoas não podem pensar que ser pastor é você estar em casa e dizer assim, eu quero ser pastor e vou ser. Muito pelo contrário, a Bíblia diz, né, que nós somos vocacionados. Então, do mesmo jeito como você talvez tenha vocação para ser um apresentador, um entrevistador, um vendedor, um médico, um advogado, existe a vocação para você ser pastor. E isso foi evidenciando, né? Na medida que eu ia me envolvendo com a igreja, na medida que eu estava lá, nos cultos, né? Que comecei a pregar, a ministrar, comecei a ter essa interação, né? Com a vida da igreja ali, com os irmãos servindo, as coisas foram começando a caminhar para essa direção, até as pessoas começaram a ficar, pastor. Nem era ainda, não era ainda, né? Mas as pessoas já chegavam para mim, já chegavam e diziam assim, cara, você vai ser pastor, você tem perfil, você sente, né? Fora também da experiência também pessoal, né? De Deus falar o coração do homem, que comissionou para tal obra, que chamou para tal obra, que convidou o homem ali, pela sua graça, para viver a vida do ministério. Eu também sou cristão, sou da igreja católica. Sim. E tenho muitos amigos em todas as religiões, não tenho diferença com nenhum. E a gente costuma pensar que quando Deus nos dá uma missão, ou quando a gente está seguindo uma missão assim, é por dois caminhos, né? Ou uns são pela dor e outros são pelo amor mesmo, né? Pelo amor a Deus, as coisas de Deus, né? E aí eu imagino que na tua vida não tenha acontecido nada assim que tenha de mais sério, ou chegou a acontecer alguma coisa assim que realmente te impactou e você precisou voltar mais para Deus e aí foi a tua mudança, ou tu sempre foi uma pessoa que quando tu começou a ir para a igreja, sempre gostou mesmo de estar ali, foi uma coisa que foi natural assim? Na questão do convencimento, né, do evangelho assim, quando você fala a questão de amor e dor, né? A gente sofre sim experiências negativas, sim, né? E foi justamente nesse momento onde estava um período muito conturbado assim na minha casa, questão familiar falando, né? Foi quando o meu coração se quebrou mais, né? Porque Deus é assim, a Bíblia vai dizer que Deus corrige o filho a quem Ele ama. Então às vezes a gente olha, né, e diz assim, Deus, por que tanta dor? Por que talvez essa aflição? Por que eu esteja passando isso? Porque talvez essa situação, né? E a gente olha para o texto bíblico, olha para a palavra de Deus, a Bíblia está dizendo assim, Deus corrige o filho a quem ama. Então, um pai, quando ele corrige um filho, ele não deixa de amar o filho. Você concorda? Concordo. O pai vê ali o filho fazendo algo que desagrada a ele vai lá, corrige o filho, mas posteriormente esse filho entende que aquilo é errado e volta a desfrutar do amor do pai. Sim. Então, toda a correção que vem para a nossa vida é para isso. É para nos fazer entender que Deus nos ama e nos quer perto dele. Geralmente o pessoal costuma até assimilar, né? Que, poxa, eu sou da igreja e parece que nada dá certo, né? Eu acho que tudo dá errado, né? Faz parte do serviço, né? A gente tá ali, a gente quebra a cara com outras coisas, mas a gente tem que entender que tudo isso faz parte da caminhada de ser cristão, né? Todo esse martírio, digamos assim, em vida faz parte dessa aprendizagem também e é para uma coisa melhor, né? A gente tem que entender que futuramente a gente espera algo bom, né? Algo melhor. E aí, eu quero perguntar, porque Jefinho, o cara maior do que eu, né? Grandão, fortão, e Jefinho era o mais baixinho, Era magrinho, cara, magrinho. Aí eu casei, minha esposa... Aí eu casei, Janine, eu tô nessa mesma caminhada. Eu aí também era. Casei, né? E minha esposa cozinha muito bem. Lá em casa quem cozinha sou eu. Né? Então a culpa é minha. Você gosta de cozinhar? Eu gosto. Bacana. Minha esposa cozinha bem e sabe como é que é, né? A rotina acaba mudando, né? Sim, sim. A gente para... Não é que a gente para de praticar exercício ou outra coisa, mas é que as prioridades mudam, né?
Aí a gente acaba meio que descansando um pouco em relação a isso. E aí, Pastor Jefinho. Pastor Todo mundo te Jefinho, conhece a gente como chama Pastor de Jefferson Jefinho. às vezes, Jefinho, só Jefinho, né? E como é que surgiu, você falou que começou na Universal, né? Não, na Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus, desculpa. E aí, como é que surgiu esse convite, ou como foi que surgiu essa mudança para Lagoinha, como surgiu a Lagoinha em Macaíba? Conta um pouco pra gente, porque eu lembro que de início era ali na rua também da Matriz, né? Na rua ali perto do Boticário, né? Começou Vizinho do ali, Boticário ali. naquele prédio onde era a Câmara dos Vereadores antigamente. E vocês mudaram, hoje está com um prédio maior e bastante gente. Eu lembro muito de ações de vocês na rua com jovens e eu me encanto muito por isso, porque eu fazia parte de um grupo de jovens que trabalhava também muito com isso, com a galera ir pra rua e cantar músicas na rua e mostrar que o jovem da igreja tem um diferencial, Também né? vive, né? Também vive, exatamente. Eu costumo olhar pro jovem da igreja e dizer, aquela menina vive na igreja, aquele menino vive na igreja, não vive, não se diverte. Se diverte sim, né? Pelo contrário, né? Se diverte sim. A gente se diverte muito, a gente é livre. E a história da Lagoinha, aqui, né, no Rio Grande do Norte, começa com um homem chamado Paulo Barreto, que é o nosso pastor regional. Começa com ele, antes mesmo de ser Lagoinha, nós éramos Missão Vida e Paz, né? Eu cheguei ali no finalzinho da Missão Vida e Paz, na transição para Lagoinha, eu acho que eu cheguei uns 6 meses depois, mais ou menos, né? Mas já frequentava, já tinha amigos lá na Missão Vida e Paz, Wesley, né, era de lá, e a gente ia muito para lá, no Instituto Bíblico, e eu acabei me encantando com Lagoinha, né, pela forma litúrgica do culto, né. A Assembleia de Deus tem aquela pegada mais tradicional, né, e eu acho que talvez eu, por ser jovem, né, ainda sou jovem, né, mas, por ser jovem, né, acabei achando e encontrando um evangelho mais leve, no sentido não de omissão de verdade, mas no sentido litúrgico mesmo, né? De ser mais compreensivo, né? Compreensível, Direcionado. Isso. Não dizendo aqui que é a Assembleia de Deus, tudo que eu aprendi hoje de evangelho, eu devo à Assembleia de Deus. Né? Aprendi muito lá, cresci muito lá, comecei a ministrar a palavra lá, né? Foi lá os meus primeiros passos de ministração, foi um tempo glorioso para mim. Só que chega períodos na nossa vida que a gente sente direções de Deus, né? E eu senti essa direção fortemente no meu coração e nós acabamos fazendo essa transição para Lagoinha, né? Já era casado já e levou a esposa? Tava namorando no tempo, né? Tava namorando. Vamos comigo, né? Que a pretensão era casar, então tem que caminhar junto, né? Tem que caminhar vamos comigo. Acabou dando certo. E a Lagoinha passa, né, sai de Missão Vida e Paz e vem para placa, né, a placa da igreja vem para Lagoinha, sai de Missão Vida e Paz e vem para Lagoinha, e nós já estamos aí há 6 anos aqui nessa cidade, mas se for juntar o todo dá mais de 6 anos, dá quase 10 anos de igreja entre Missão Vida e Paz e Lagoinha aqui na cidade de Macaíba. Massa. Como eu disse, eu lembro que por ver alguns jovens ali na Praça do M, ali de preto, tocando violão, eu passava assim, o pessoal do rock, o pessoal do rock, o pessoal do skate, uma hora a dessa ali galera com tocando os brincão, violão, né, e aí de repente você passa a escutar que a música que tá sendo tocada ali, não é uma música, não é um Charlie Brown Jr., apesar de algumas parecerem, né? Mas a gente começa a perceber que era uma coisa diferente, e aí de repente, não, o pessoal da Lagoinha, poxa, que massa, né? Que massa que o pessoal tem essa vontade de vir pra rua, mostrar o evangelho na rua, né? Às vezes um jovem, e acontece a mesma coisa que aconteceu contigo, às vezes, poxa, vamos lá na praça, lá não é nem na igreja, vamos lá na praça, vai ter um negócio lá da Lagoinha lá, e às vezes acaba chamando, né, outras pessoas que estão de fora ou estão afastadas, né? Eu imagino que vocês têm muito esse olhar pro jovem, e muito esse cuidado pro jovem. Eu passo ali em frente, onde hoje é o novo... É templo que chama pra vocês? Prédio, templo. O templo, vou chamar de templo. Né? A gente passa ali perto da Pista Nova, né? Aquele prédiozão e preto, né? Toda uma fachada diferente, é todo um clima, envolve toda uma coisa. Como é que se baseia a ideia da Lagoinha assim? A nossa visão como igreja, ela vem de um DNA único, né? Que começa desde o nosso pastor global, né? Pastor André Valadão, e antes dele o nosso pastor Márcio Valadão, né? Então, onde você for, no Brasil e no mundo, hoje nós somos mais de 700 igrejas, no mundo todo, já estamos em todos os continentes,
Estamos levando Jesus aí às pessoas e onde você for, no mundo desse mundo, Lagoinha vai ter um padrão, Lagoinha vai ser igual, né? E as pessoas às vezes questionam, né? Por que a igreja é preta? Por que tem luz? Por que solta fumaça? Tem gente que às vezes na sua ignorância diz coisas que às vezes tipo não faz nem sentido, né? Tipo, a igreja preta é gosta do diabo. Meu Deus, né? Não olha para o fruto, não olha para aquilo que a igreja está fazendo na sociedade, não olha do trabalho de juventude que temos lá, de quantas famílias já foram restauradas, quantos casamentos, quantas pessoas nós já ajudamos, tanto com o evangelho, mas também com cestas básicas, com ações sociais. E a proposta do preto, né? É justamente a questão de ajudar você a se concentrar, né? Porque a gente está aqui com a luz acesa, qualquer movimento vai tirar a nossa atenção. Exato. Num teatro, quando a gente vai num teatro, Tudo é escuro, só o para palco que foque aceso. lá, né? Então a ideia do preto é essa mesmo, né? Não é nada sobre E por que o nome Lagoinha? o nome Lagoinha. Sim, como foi que surgiu esse nome, né? Vem da família do André, né? Valadão, acho que é do pai dele, O pai né? dele, pastor Márcio E aí, Valadão. como é que surgiu esse nome Lagoinha? Porque o Natal é Lagoinha em Natal, né? Lagoinha Natal. De Natal? Igreja Batista da Lagoinha em Natal. Em Natal, né? Aqui em Aí o povo Macaíba chama, é em né? Macaíba, né? As pessoas chamam Lagoinha Natal. Tiruém, Lagoinha, Macaíba. Como foi que surgiu esse O nome? nome Lagoinha surgiu devido ao bairro lá em Belo Horizonte, porque nossa matriz, né? Temos duas, né? Que é em BH e em Orlando, que é a igreja de Orlando é do pastor André. Sim. E o bairro lá, onde a igreja está locada, é próximo ao bairro que chama Lagoinha. Aí as pessoas dizem assim, vamos para a igreja batista. Aí surgiu a pergunta, qual? A da Lagoinha. Aí ficou, Igreja Batista da Lagoinha. Não, e a logomarca, né, que define vocês, né? Como se fosse o Espírito Santo, Isso, né, isso descendo, né? Espírito Santo descendo, que é o cumprimento de Atos capítulo 2, né? Descendo sobre toda a carne. Massa, né? Eu acho muito incrível, porque envolve toda uma pegada nova, né, moderna, e não vou dizer que é totalmente voltada para o jovem, porque tem pessoas mais velhas também, apesar de que a gente olha para lá e vê muito jovem, né? Graças a Deus a gente vê muito jovem, né? Muito jovem se encontrando nesse caminho. Mas a gente costuma olhar para Lagoinha e imaginar, é uma igreja jovem, né? Uma igreja nova, Jovial, né? Eu acho que né? carrega muito esse peso, né? De ser uma igreja jovem. E eu imagino que o trabalho de vocês, enquanto pastores, é voltado muito para isso também, né? Para cativar, para não posso dizer cativar, né? Quem cativa é a palavra, né? Quem cativa é Deus, a gente é só instrumento, né? Mas eu imagino que o trabalho de vocês tem essa linguagem, né? Essa Atrativo, forma de seria direcionamento, isso, né? O nosso trabalho lá, ele passa por todas as idades, né? Passa desde a questão da melhor idade, né? Que as pessoas mais velhas, como a crianças. Hoje mesmo, à tarde, né? Hoje nós estamos gravando aqui no sábado, né? Pode falar, não pode? Pode. Estamos gravando Esse programa aqui. vai ao ar quarta-feira, né? Quarta-feira, estamos aqui no sábado. Hoje mesmo, no sábado, a gente já tem uma programação para os nossos jovens, as nossas crianças hoje, a nossa EBF. Sim. Então, a Lagoinha está preocupada, né, como igreja, que a Igreja de Cristo Jesus é isso, não só a Lagoinha, mas a Igreja de Cristo Jesus, está preocupada em tocar toda e qualquer pessoa, de toda e qualquer idade, né? Desde criança, estamos ali com o nosso Ministério Kids, ensinando as crianças ali a palavra do Senhor, até os nossos irmãos mais velhos, casados. Temos curso para casais, curso para adolescente, curso para homem, curso para mulher. Lagoinha é uma igreja que está preocupada em levar Jesus a todas as pessoas mesmo de fato. Então, estamos empenhados nessa obra, graças a Deus. Você disse que no início da nossa conversa que você começou a ministrar ainda na Assembleia. Mas aí o convite mesmo para ser pastor já foi na Lagoinha? O reconhecimento pastoral veio na Lagoinha, né? A gente começou ali a servir, começou ali a desempontar ali, né? O trabalho na igreja e tal. E as pessoas foram começando a reconhecer. Como eu falei, é vocação, né? Você vai fazendo... Já te chamavam de pastor antes mesmo de ser pastor. Já foi reconhecendo, né? O meu pastor, que é o nosso pastor regional, já foi me direcionando, já abriu a porta do seminário para mim, e a gente foi para o seminário, servimos no seminário, estudamos a palavra até hoje, né? No seminário, e foi vindo, né? Assim como na Igreja Católica, na Igreja Católica nós temos o seminário de São Pedro em Natal, né? Sim.
E Para lá, poder ser padre, né? curso de teologia, isso, Isso. para ser padre. Na Lagoinha ela também tem um seminário também para estudar teologia e tudo Se mais. preparar. Massa. Né? E aí surgiu, realmente foi um convite assim do teu pastor de dizer, Jefinho, você quer? Ou Jefinho, eu acredito que você tem esse direcionamento e tal. Como é que foi isso? E como foi a tua sensação de receber esse chamado, né? digamos assim? Cara, no início eu não queria. Não vou mentir, né? Nem posso mentir, né? Mas eu não queria. Ficava receoso com isso, ficava com medo, né? Mas o Deus, ele foi começando a trabalhar no coração, como ele trabalha no coração, no seu coração, trabalha no meu coração, para ir nos guiando. Deus foi começando a moldar meu coração em vários aspectos. E eu fui começando a gostar, né? Gostar. E às vezes a gente pensa, né, que ser pastor é ter o nome pastor, né? Mas como eu falei, é vocação. Não adianta. Tem como você ser apresentador sem apresentar nada? Então eu não consigo ser pastor sem viver, né? Sem o serviço, sem o pastoreio mesmo, né? Então, sem ir atrás das ovelhinhas, né? Tem como um médico ser um médico sem atender ninguém? É verdade. Não tem como, né? Então, do mesmo jeito é a vida ministerial. É a vida vocacionada do ministério. Deus, ele foi me levando a essa rota, né? E, como eu falei, as pessoas foram reconhecendo e foi acontecendo. E, pela glória de Deus, eu estou servindo ali na Igreja Batista da Lagoinha aqui em Macaíba até quando Deus quiser. E tem aquelas ovelhinhas que dá mais trabalho pro pastor. Sempre tem. Tem umas ovelhinhas que querem levar as outras. Às vezes é uma curiosidade, né? E jovem tem muito disso, né? E eu imagino que você também, como jovem, deva entender, né? Também o pensamento de alguns, mas rola aquela broncazinha. Às vezes você falou que tem 25? 26. Às vezes tem um cara lá que tem 27, 28. 30. E aí o cara mais novo, mesmo sendo, né? Sendo pastor, tem que chegar lá e... Olha, irmão, não é assim, né? Rola isso também? Rola, com tem certeza, acontece, né, na igreja. Porque, vamos entender aqui, antes da gente poder entrar nesse assunto, o que é a igreja, né? Igreja é uma reunião de pessoas imperfeitas. Então, às vezes as pessoas dizem assim, eu não vou para a igreja porque eu não estou pronto. Mas quem lá dentro está pronto? Ninguém, né? Eu não estou pronto. Eu, hoje, sou pastor pela misericórdia de Deus ali, sirvo ali auxiliando o pastor Felipe, né? E liderando o jovem ali, pastoreando o jovem da igreja. E eu não estou pronto. Então essa ideia de que, eu não vou para a igreja porque eu não estou pronto. Isso não existe, né? E sendo então essa reunião de pessoas imperfeitas, a igreja de Cristo Jesus, né? Sendo essa reunião de pessoas imperfeitas, vai ter, no momento da caminhada, pessoas que irão errar. Sim. E nós, né? E aí que entra a função pastoral, né? De chegar e dizer assim, cara, você errou nisso aqui, não é por aqui o caminho, faça isso aqui, a palavra de Deus diz isso, o evangelho do Senhor diz isso, então vá por aqui, faça isso e tal. E isso acontece muito, todos os dias. Pessoas nos procuram, nós procuramos as pessoas nos procuram para orientações e coisas que a gente vê, né? Tá meio desalinhado, vamos alinhar isso aqui, porque o intuito é nós parecermos com Jesus. Só que Jesus é um homem perfeito. Concorda? Concordo. Só que se nós trilharmos esse caminho, à medida que nós se esforçamos a viver o Evangelho, nós nos tornamos parecidos com Ele. É algo que a graça de Deus e o favor de Deus fornece para nós. E você é casado, né? Inclusive quando manda um breve histórico, ele mandou esposo de, né? Casado. e tem que ser assim, né? Concordo plenamente, tem que ser assim. Na tua decisão, no teu chamado de ser pastor, a tua esposa te acompanhou, a tua família sempre te acompanhou assim, te apoiou nesse sentido? Porque eu imagino que o pastor, quando ele é pastor, né, quando ele passa a ser pastor, deixa de ser somente um membro ali da igreja e passa a ser pastor, a família inteira acompanha o pastor, né? A mulher do pastor, né? Então, né, tem que acompanhar. E para ela foi de boas assim também, ela te ajuda bastante, ela colabora, ela sempre te apoiou nessas decisões, porque acaba que também sobra para ela uma parte de aconselhar também algumas pessoas e até te aconselhar mesmo também, né? Certeza. Minha esposa, ela diz que ela é minha maior opositora, né? Porque é ela que coloca o dedo na minha ferida. Porque, tipo assim, nós estamos aqui, mas a sua esposa, ele conhece mais que eu. Sim. Que estou aqui convivendo com você.
Espero ter outros momentos, não só aqui, mas em outros lugares, em outras ocasiões. Deixa eu só interromper rapidinho. Vai rolar do pastor. E aí, a galera que tá assistindo aí, vai rolar do pastor tá dizendo, dando um direcionamento lá no momento no culto, e a esposa, em casa você não faz isso. Aí quando chega depois, mas em casa você não faz. Às vezes é um vacilozinho da gente, enquanto casado, né? Uma toalha deixada em cima da cama, esquecido. O nosso mandamento como marido, né, é amar a esposa como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. Então, é muito difícil, muito difícil. Casamento não é algo tão simples, mas foi um projeto de Deus. É um projeto de Deus. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê Jesus morrendo pela sua noiva, que é a igreja de Cristo Jesus. E Paulo vai dizer que o marido também deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, pesado, né? Morrer por ela. Porque agora os dois são uma só carne, né? São um só povo agora. Agora eu deixei pai e mãe, a minha família é a minha esposa, né? Então, sempre tive o apoio dela, ministerialmente falando. E minha esposa é a pessoa que mais reflete Jesus para mim. Mais reflete. Eu digo isso a todo mundo lá na igreja, né? E as pessoas confirmam isso. Minha esposa parece com Jesus. Ela tem os defeitos dela, mas as virtudes dela sobressaem, né? E eu olho para ela assim, eu vejo Jesus. O quanto ela parece com Jesus, o quanto ela se dedica a ser uma mulher segundo o coração de Deus, a ser uma mulher que a palavra de Deus recomenda. Então, para mim foi muito fácil. Assim, a questão familiar, quando a chave do nosso entendimento virou para aquilo que Deus tem para nós assim foi muito fácil, né? Porque agora a gente já não ama mais com um amor egoísta, né? O que seria esse amor egoísta? É o amor que o marido fica esperando a esposa ali, né? E pronto, e ela faça o dela. Só que ninguém casa para ser feliz. A gente casa para fazer o outro feliz. O outro feliz, exatamente. Então, quando esse entendimento chega no nosso relacionamento, tudo muda, cara. Tudo muda. Agora, uma toalha ali, uma coisinha ali, já não é mais motivo de discussão. Porque o amor é sacrificial. Então, eu preciso suportar ali aquela fraqueza. Mas, em amor, chamar e dizer assim, filho, ó, isso aqui. E acontece, sabe? O que nós estamos mais vendo hoje são casais casando, indo para o viés do casamento e se aventurando no casamento e talvez tratando o casamento como uma experiência. Casamento não é experiência, casamento é a união de duas carnes, ambos se tornando uma só carne, sabe? E é algo muito sério, algo que precisa ser levado com muita seriedade, né? Eu costumo dizer que quem quer ter uma vida de solteiro casado, não case. É verdade. Viva solteiro. É ou não é? Se você não quer ter compromisso de casamento, não case. Não tem porquê, né? Justo. Não justifica. Não justifica. Mas se você quer ter um compromisso afinco, né? Que é o que a palavra de Deus manda, a mulher ser submissa ao seu marido, e submissão é estar debaixo da mesma missão, ali, visão e propósito, e o homem amando a esposa como Cristo amou a igreja, morrendo pela esposa, sendo aquele provedor, sendo aquele cara que está ali, sabe? O lado pesado do casamento, o homem tem que carregar. E a mulher auxilia esse homem a carregar, mas a responsabilidade é dele. É dele. Então o casamento é algo muito sério. É algo que nasceu no coração de Deus desde a de Gênesis. Quando Deus cria Adão está ali no jardim, Deus olha e diz assim, olha, não é bom que o homem esteja só. Irei fazer para ele uma auxiliadora que irá ajudá-lo. Aí Deus vai criar Eva e agora os dois serão uma só carne. E assim começa a história da humanidade. Então, casamento é projeto de Deus. Família. Casamento se resume a família, né? Casamento, família é projeto de Deus, é projeto de Deus. É isso, né? O cara eu não tenho nem o que discutir. Tô até maravilhado com as suas palavras, né? Ver como é a forma do teu pensamento, assim, e realmente o que eu penso também, né? E escutar isso de um jovem, mais jovem do que eu, né? Inclusive, apesar de ser pastor, né? É gratificante, né? A gente perceber. Eu, como cristão, eu me alegro em ver outro cristão, independente de bandeira, de placa, de igreja, ter um pensamento
limpo assim, né? Ter esse pensamento tão atrelado às coisas de Deus. A gente conversava aqui uma vez, eu, Clebson e Jameson, né? Jameson, meu parceiro, que hoje não tá aqui, tá viajando, né? Pela empresa. Um abraço, Jameson. E Clebson, né? Nosso diretor, o cara que é sensacional também, o cara que criou todo esse projeto aqui que a gente tá vivendo hoje. E a gente conversando sobre aquela série The Chosen, né? Sim. Uma série que tem uma temporada na Netflix e tem outras temporadas no aplicativo mesmo da... E como aquela série apresenta uma figura de Jesus humana. Né? A gente costuma ver filmes que falam sobre a palavra de Deus, que mostra Jesus numa figura mais endeusada, mais distante do humano. Aquele, né? Homem que caminha sobre mais, as águas. E mais próximo de Deus. Jesus sendo um homem em Deus, né? A gente costuma ver em séries e filmes esse Jesus mais Deus. E aquela série mostra um Jesus mais humano, mais próximo da nossa realidade, né? E como foi gratificante poder assistir essa série, comparar alguns episódios assistindo assim, até me emocionei assistindo o mais simples. Eu acho que no 4º episódio, quando Jesus manda jogar as redes do outro lado do barco, eu chorei vendo aquela cena. E eu disse, caramba, velho, por que foi que eu chorei? Porque é uma palavra que eu já conheço, que é muito Lucas falada. 5, né? A pesca maravilhosa. Que é muito falada, que é muito pregada, a gente escuta ela 300 vezes por ano. Né? Se a gente der um Google aí, tem uns 20 louvores dessa Uns 20, só por isso você já sabe. E aí, em ver aquela figura de Jesus mais humana naquela cena, me fez chorar. E o caramba, porque traz um Jesus ali, uma figura de Jesus mais professor. E a beleza, né, dessa série é isso, né? É revelar esse lado que às vezes as pessoas não conseguem compreender, que Jesus ele foi um homem. Parece que não entra na mente das pessoas. É sobre Jesus, isso. Ele não veio aqui como anjo. Ele não veio aqui com 2 asinhas. Poderia ter vindo se quisesse. Claro, poderia ter vindo se quisesse. Mas a beleza do cristianismo é o Deus do cristianismo ter sido homem. A beleza do cristianismo é o Cristo, o que é o próprio Deus. Como o Evangelho de João diz, que no princípio ele era a palavra de Deus. E ele era o próprio Deus, e ele estava no princípio com Deus. E a beleza do cristianismo é isso. É Deus, aquele todo-poderoso, que criou tudo com a palavra do seu poder, ter sido feito homem. Ele tornou criatura. O Criador tornou criatura. E quando ele chega na posição criatura, ele se preocupa com a sua criação. Ao ponto de dizer assim, olha, você tem o que comer? Você tem o que beber? Eu vim para dar vida a vocês, e vida e abundância. Eu vim para chorar com vocês. Há um momento na Bíblia que Jesus chora quando vê Jerusalém, chora quando o seu melhor amigo Lázaro morre, né? Então, cara, nós não estamos falando de pessoas comuns, nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso que chora. Cara, ele não precisava de nada disso aqui, mas ele veio sentir a nossa dor. Como pode isso, cara? É incompreendido. O Billy Graham, que foi um grande avivalista, disse que fantástico e maravilhoso, né? Não foi o homem ter ido à lua, foi Deus ter vindo à terra. Então a beleza não está o homem pegar um foguete e ir para a lua. A beleza está em um homem, em um Deus Todo-Poderoso nascer do ventre de uma virgem e sofrer como um homem sofreu e cumprir tudo que a palavra de Deus diz. Isso é a beleza do cristianismo. Exatamente, né? Tudo, Torá, o Antigo Torá, né? O Antigo Testamento, não sei quantos anos atrás, e acontece exatamente como estava predestinado, né? Exatamente como estava escrito, e sem tirar uma vírgula do lugar, foi preciso que acontecesse tudo aquilo para que se justificasse, né? Tudo que estava escrito anteriormente pelos antigos profetas, né? Isso aí. E aí pela inspiração de Deus. Cara, e como é pregar isso para a juventude de hoje? Cara, a juventude de hoje... A juventude de hoje, os homens psicólogos, né? E psiquianálise, acho que são esses psiquiatras. Eles que estudam o comportamento humano, eles dizem que nós estamos na geração Z. Então nós estamos na geração mais acelerada, na geração que busca o maior nível de entretenimento, na geração que é egocentrista. Você pode ver que eles se recusam a ir para aniversário porque o aniversário não é dele.
Ele parece que não festeja mais nada com o outro, entendeu? Se não girar em torno dele ali, se não for algo atrativo, eles não vivem. E o desafio de se pregar para jovem é entender, fazer ele entender que o cristianismo não vai aprisioná-lo, mas vai libertá-lo. O desafio de nós anunciarmos o evangelho, e esse desafio não é só para jovem, é para todo mundo. É entendermos, é fazer as pessoas entender que Cristo veio para libertar. Então, quem de fato é livre? Quem consegue ver um copo desse aqui com álcool, qualquer outra coisa, e conseguir resistir a não beber. Isso é liberdade, cara. Só que a geração de hoje está indo tudo ao avesso. Eles pensam que a liberdade é ele ser preso a algo. Aí eles estão cada vez mais aprisionados à droga, sexo, à prostituição, às mentiras, às obras da carne. Então, é um desafio fazer o jovem entender que o cristianismo, ele é como se fosse uma gaiola com um pássaro lá dentro, só que a gaiola com a porta aberta. Isso é o evangelho. Nós estamos presos na gaiola do amor de Deus, só que Deus não deixa a porta fechada. Deus abre a porta. Diz assim, olha, se você quer ir, pode ir. Mas só que como é que a gente vai? Se a gaiola do amor de Deus é muito bom, se o amor de Deus é muito bom, a gente não consegue ir, cara. A gente se sente contente e amado estando preso em Jesus. É verdade. Entende? Então, o desafio de nós anunciarmos o evangelho para a juventude de hoje, para todas as pessoas, é fazer as pessoas entender que essa vida, ela é uma vida de ilusão. Ela é uma vida de uma falsa felicidade. Tem pessoas que a gente chega a atendê-la na igreja, né? E a gente conhece por histórias, por fatos de internet, que essas pessoas, elas sorriem no Instagram, né? E tem depressão no quarto. Fato. Então, a geração Isso é muito dessa nova dessa geração, né? A geração Z de hoje é essa geração. A geração de imagem. Que está construindo uma casca por fora e está esquecendo do que de fato importa, que é um coração regenerado pela palavra de Deus. Cara, é sensacional conversar com o cara. Vamos tomar até água agora aqui, porque é massa, né? É ver, escutar você falando dessas coisas. É realmente o que eu penso. Eu tava sem problema na minha vida, decidi cursar licenciatura em Física. E aí, no curso de Física, a gente se depara com diversas realidades. Tenho muitos amigos, tem alguns cristãos dentro de várias placas também diferentes. E tem um pessoal que é ateu, né? Tem um pessoal que não liga muito para a religião. E tem pessoas até que são satanistas, digamos assim. Estão lá, né, com vocês. E tudo tem, né? De tudo tem um pouco. E você se depara com diversas realidades diferentes. E a faculdade, ela mostra muito isso, né? Um pouco de tudo que tem no mundo, né? E eu que tenho uma caminhada dentro da igreja, eu não posso desprezar Jamais. essas pessoas. Pelo contrário, eu tenho que mais acolher e ensinar um pouco da minha vivência, né? Do que eu sei. E a gente se depara com diversas realidades. Eu tenho uns amigos lá que são da Adventista, que eu gosto muito de conversar com eles porque eles são bem inteligentes. Os caras são... Lê muito, né? Lê muito. Eles leem muito. Estuda muito. Esses dias eu fiz um questionamento para eles. Mandei para um e mandei para o outro para ver a diferença do pensamento dos dois, apesar de eles serem da mesma... seguirem a mesma denominação. Mas foi um pensamento bem parecido. Eu perguntei para eles sobre o tempo, né? O tempo de Deus e o tempo do homem, né? Se diferem, sendo Deus Deus e o homem criação de Deus, o tempo de Deus e o tempo do homem é diferente, né? Levando em conta Gênesis lá, né? Quando fala que Deus criou o mundo em 7 dias, que é a filosofia da igreja adventista, né? Do sétimo dia, né? Que é Deus criou o mundo em 7 dias e descansou, né? E aí, em 6 e descansou. E aí eu perguntei para eles se era diferente. Porque se é diferente, a gente começa a entender que a evolução do homem, né? Para o homem foram milhões de anos. Para Deus pode ter sido uma semana. Uma semana. E Salmo diz, né? Que um dia para Deus é como um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia para Deus. Porque Deus não está no tempo. Deus está fora do tempo. Exatamente. Foi isso que eles... Eu até... Não sei se vou escandalizar vocês que estão ouvindo aqui, não sei. Mas Deus não é eterno. Deus não é eterno. A Bíblia chama Deus de Pai da eternidade. Então, tá além, né? Ele tá fora da eternidade, cara. Tá além, né? A eternidade para Deus, ela tem começo, meio e fim. Mas só que na nossa ótica, a eternidade não tem fim. Certo? Porque é eterno.
Só que Deus não está nessa linha. Tá. Porque se Deus estivesse na linha eternidade, Deus seria um Deus comum. Deus está fora. Deus está fora desse quesito de tempo. Então, Deus não tem tempo. Para Deus, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Ele está olhando de fora. E é por isso que... Foi exatamente isso que eles falaram, né? Deus veio antes do tempo. Quando o tempo começou a surgir... saiu dele. Deus já era Deus. Já era. Por mais que a ciência não consiga comprovar, mas o universo tem fim. Porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Deus é infinito. O universo tem fim. Talvez o homem nunca descubra o fim do universo. Talvez nunca. Nunca saiba onde está o fim do universo. Quantos anos-luz tem de distância um do outro. Mas o universo tem fim. A infinitude é um atributo de Deus. A ciência prega hoje que o universo ele está se expandindo. Se está se expandindo, ele ainda está em construção. Ainda está em construção. Então imagine o fim. Né? Imagine Deus acima de todas essas coisas. E quando a gente olha para essa questão, né, de tempo, por isso que vale a pena confiar em Deus, cara. Por isso que vale a pena depositar toda a confiança em Deus, porque Deus ele não está no tempo. Deus olha fora do tempo. Deus está vendo aqui, passado, presente e futuro. E como é que eu não posso confiar num Deus desse que sabe o meu final? Eu não sei o que vai acontecer daqui assim. Eu não sei a próxima pergunta que você vai fazer. Não é? É verdade. Que está aqui a talvez 3 minutos de diferença de mim. Uhum. Eu encerro esse argumento aqui, você faz outra pergunta aí, e eu não sei qual é. Só que Deus sabe o que vai acontecer comigo daqui a 80 anos. Daqui a 50 anos. Então, como nós não podemos confiar num Deus desse? Como é que nós não podemos depositar nossa vida num Deus desse? Romanos capítulo 12 vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, irmãos, lançar a vida em Jesus é a melhor coisa que eu posso fazer. Porque experimentar a vontade de Deus é experimentar a boa, perfeita e agradável vontade. Então, Deus está olhando passado, presente e futuro como a mesma coisa e ainda nos dá uma segurança, à luz da sua palavra, que vale a pena confiar nele, porque a vontade dele é boa. Então, para você que me escuta aqui, eu não posso deixar de pregar o evangelho, para você que me escuta, confie no Senhor. Deposite e entregue sua vida ao Senhor. Segurança e estabilidade não existe. Hoje, o homem mais rico do mundo, né, os homens mais ricos do mundo, o dono da Starlink lá, o Elon Musk, o Jeff Bezos, são os bilionários aí já beirando os trilhões de reais. Eles podem perder tudo amanhã. Pode perder tudo amanhã. Estabilidade não existe. Mas estabilidade existe em Deus. Em Deus nós temos segurança. Em Deus nós podemos confiar. Em Deus nós podemos depositar a nossa vida. Deus vale a pena confiar nele. Porque ele está fora do tempo e vendo tudo amplo, né? Hoje de manhã, antes de vir pra cá, né? Eu dei uma olhada no teu Instagram. Sim. E vi que tinha uma postagem lá que eu achei até interessante, achei engraçada, né? Diante do contexto que a gente vive hoje. Eu acho que era um videozinho, você falando assim, eu depois de pregar na igreja, aí políticos me odeiam, a sociedade me odeia, sei o que. Rola muito isso também, né? Rola, cara. Às vezes... A palavra de Deus nem sempre soa agradável aos nossos ouvidos, né? Às vezes soa um estranhismo, né, pra gente, né? Como é que a palavra de Deus vai soar agradável para nós se a palavra diz assim, não se prostitua e tudo o que o homem quer é se prostituir? Como é que a palavra de Deus vai ser agradável para nós se a palavra de Deus diz assim, tem uma só mulher e o homem na sua natureza caída quer ter 10? Como é que a palavra de Deus vai ser agradável para nós se a palavra de Deus está dizendo assim, negue a si mesmo e tudo o que o homem quer é fazer o que lhe apraz? Então o evangelho, de fato, ele não é agradável. Ele não é confortável. Mas ele é vida. Ele é vida. E quem não segue o evangelho, morre. Então, a gente precisa olhar para essa realidade do evangelho e entender que todo aquele que perder a sua vida por amor do Senhor, ele irá ganhar. Então, o cristianismo não é um amontoar de tesouros na terra. O cristianismo é um amontoar de tesouros no céu. Então a gente precisa entender isso. Enquanto a gente estiver ganhando aqui na terra, nós estamos perdendo no céu. Mas quando nós estivermos
perdendo na terra, sucumbindo aos nossos próprios desejos e vontade, aí nós estamos ganhando no céu. Porque essa é a vontade de Deus. E eu imagino que tu já chegou alguém assim, pô, Jefinho. Cara, hoje eu postei. Vai devagar. Hoje eu postei um Reels, né? Falando algo. Aí o pessoal veio no meu direct. Tu vai ser cancelado. Tu vai ser cancelado. Deus não me cancelando, tá tudo Deus não certo. me cancelando, né? E aquele meme é muito verdade. O contexto que nós estamos vivendo hoje. Eu não sei o que as pessoas entendem. E na verdade não entendem nada de cristianismo, mas elas querem ditar o cristianismo para nós. Elas querem dizer o que pode e o que não pode pregar, sendo que essas pessoas nunca estudaram nada. Entende? Então, até dentro do nosso contexto mesmo. O tal do politicamente correto. Cara, né? é um pessoal, irmãos, eu amo minha esposa discordando dela. E as pessoas não conseguem assimilar isso. Eu consigo amar você discordando de você, cara. Amar não é aceitar tudo. Amar não é passar pano. Exato. Não é amar. Amar não é eu concordar 100% com você. Amar, irmãos, não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. Então essa ideia de que a igreja não ama o gay, essa igreja não ama a lésbica, a igreja não ama a galera do LGBT, é mentira. Nós amamos todo mundo, amamos todos. Só não concordamos. Mas o fato de não concordar não significa que nós não amamos. Muito pelo contrário. Queremos te ver lá no nosso culto. Queremos que você conheça o Evangelho. Te aceitamos em nosso meio. Só que eu não concordo, cara, com os meus pecados. Os meus. Eu não concordo com os meus. Eu não concordo com as falhas da minha esposa. Eu não concordo. Entende? Então, esse discurso de que a igreja não ama gay, que a igreja não ama essa classe, né? Essa classe que tem surgido, né? O pessoal do LGBT, né? E eu sei que vai ao ar, e eu falo com todas as palavras. É mentira. Nós amamos a todos, só não concordamos. Porque amar é diferente de concordar. Eu consigo amar uma pessoa tendo divergência com ela. Então, tem sido desafiador para a igreja esse período que nós estamos vivendo. Uma ideologia, né, política que tem cada vez mais tentando silenciar a igreja. Só que isso não pega a igreja de Cristo Jesus, não estou falando Lagoinha, mas a igreja como um todo. Desavisado. Jesus já avisou, já disse isso. Jesus já profetizou que nos últimos dias os homens eles irão nos odiar, irão nos matar, irão nos ferir por amor do seu nome. Nós seremos tudo isso. Então, para o cristianismo, isso não é uma novidade. Como é que Desde a essência foi assim, Desde né? a essência foi assim. Se nós pegarmos... Os discípulos foram perseguidos, né? Se nós pegarmos desde a o início história do foi assim. primeiro século, da igreja, ou a própria patrística da igreja, os pais da igreja, Pedro, Paulo, Tiago, Lucas, né? O próprio Agostinho de Hipona, Irineu, Tertuliano, esses homens que foram influência na igreja do primeiro século ali, os pais da igreja, esses homens sofreram por causa do evangelho, e a maioria deles mortos por causa do evangelho. Então a perseguição à igreja, ela não é algo de hoje. É uma novidade no Brasil. Não, cara, dá um Google. Vê quantos cristãos não são mortos no mundo todo por causa de não negar a verdade. Então nós acreditamos que essa realidade está chegando também no Brasil, de oposição, de tentar censurar a igreja, calar a igreja. Mas a igreja de Jesus, ela tem 2000 anos de história. Ela já enfrentou Hitler, já enfrentou Tito Domiciliano, já enfrentou o Império Romano, já o próprio Nero, né? Então a igreja enfrentou Coliseu, martírio e está de pé. Não vai ser uma ideologia política, não vai ser uma classe midiática que vai calar a igreja. Nós iremos continuar pregando o evangelho, mesmo que feche os nossos templos. Mesmo que feche os nossos templos, nós iremos continuar pregando o evangelho, porque nós temos o nosso templo como lugar para se amontoar, né? Para congregar. Mas nós não precisamos de templo para pregar o evangelho. A igreja não... Muito se fala dentro vai escalar. Muito se fala no termo da igreja em saída, né?
Muita gente fala isso. Eu percebo que a Lagoinha ela tem um pouco disso. Quando eu vejo vocês na praça ali, quando eu vejo, né, o pessoal reunido em algum canto tocando violão. E eu enxergo isso com bons olhos. Eu enxergo isso porque, como eu falei bem no início, né, é uma oportunidade de quem nunca viveu aquilo ali. Às vezes está passando por ali, às vezes escuta uma simples palavra, né, uma simples música e às vezes é tocado, né, às vezes estava precisando exatamente daquilo, né. A igreja ela não se justifica só dentro do templo, né. Ali todo mundo já tem um conhecimento, né? Se a gente está deixando de fazer a nossa principal missão, que é sair, que é levar, que é ampliar, né, a palavra, não ampliar a palavra não, ampliar a divulgação da palavra, né? A gente está deixando de ser, está se perdendo enquanto cristão, né? Porque é fácil ser pastor ali, né? Ali dentro do curral, digamos assim, né? Todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo tem o mesmo pensamento. Trazendo, né? para esses termos, né? Eu fico feliz quando você aceita o nosso convite de vir aqui falar e não tem medo de falar sobre determinados assuntos, porque eu acho que é isso, né? Tem que ser isso, tem que bater de frente com o que a gente considera errado e tem que Justo. ser sincero com nós mesmos, né? Como também se vier aqui um irmão nosso aqui da classe LGBT, se chegar aqui, sentar aqui nesse banco e perguntar a opinião dele, ele vai dar. O que ele acha do cristianismo, ele vai falar. E a opinião é isso, cara. Nós temos liberdade de expressão e precisamos ter. Né? Eu não sei, né, e espero com os bons olhos que esse podcast tenha um resultado positivo na vida das pessoas. Eu não estou falando isso aqui para afrontar os LGBTs aqui de Macaíba. Eu não estou falando para denegrir a imagem de ninguém, muito pelo contrário. Tenho amigos homossexuais, tenho homossexuais na minha família, parentes meus que são lésbicas, e amo todos eles. E eu só quero que quem está nos ouvindo entenda que a igreja ela não é homofóbica, que a igreja ela não é intolerante, que a igreja não é racista. A igreja ela é um agrupamento de pessoas que amam Jesus e que estão lá negando a si mesmo por amor de Jesus. Aí você pode dizer assim, mas pastor, eu não quero negar a si mesmo, então não vai à igreja. Não justifica, né? Não faz sentido. Agora, querer que eu mude o meu discurso porque você acha errado, isso não existe. É aquela coisa de se pregar a liberdade de expressão, mas quando a liberdade do outro interfere na minha, né? E já não é mais. Cada um vai pro seu lado e acabou. Eu fico imaginando. Cara, você sabia que eu imaginei que esse assunto ia chegar? Até minha esposa comentou comigo. Cuidado com o que você vai falar, porque vai chegar esse assunto. Eu fiz, amor, eu vou falar a Bíblia. Vou falar o que é a igreja, né? E eu reafirmo aqui novamente. Nós não queremos aqui afrontar ninguém, estamos conversando. Exato. Você está me entrevistando e eu estou falando para você o que eu penso e o que a palavra de Deus pensa, né? Sobre comportamentos humanos. Eu não estou falando aqui apenas de homossexualidade ou de qualquer outra coisa. Para a Igreja de Cristo Jesus, adulterar, mentir, roubar é tão pecado quanto ser homossexual. Exatamente. Entende? Inclusive, é o que está nos 10 mandamentos, né? A princípio, tá lá, né? Tá lá, a própria escritura de Deus, né? Digamos assim, né? O próprio Deus escreveu aquilo ali. Então, eu conversando também com meus amigos lá na faculdade, a gente se questionando sobre algumas coisas, e a gente imaginando, né, a figura de Deus vindo hoje ao mundo, assim como Jesus veio, né, há 2000 anos atrás, né, Jesus, ele veio não porque já estava certo, não porque já estava no caminho, né, ele veio justamente, pegou aquelas pessoas que estavam mais à margem, mais distante da realidade. Da realidade de amor, né? De amor, exatamente. E eu fico imaginando hoje, né, quem seriam os discípulos, né, os apóstolos que Jesus chamaria. E com certeza, eu imagino exatamente essa situação, porque Jesus ele veio para confrontar o mundo, né? Ele veio para confrontar inclusive as pessoas que estavam dentro da igreja, dentro dos templos, né, que tinham um pensamento estava distante do que seria a vontade de Deus, né, para aquela época. Seguiam a palavra do Antigo Testamento, mas de tá vivendo tão aquilo ali da forma mais humana, esqueceram um pouco do que realmente deveria ser, né, pregado. E eu imagino que Jesus vindo hoje, né, 2000 anos depois, Jesus tendo uma volta hoje,
com o mesmo propósito do passado. A gente sabe que a próxima vinda de Jesus não vai ser da mesma forma. Vai ser para buscar a sua igreja. Vai ser para o cuco é seco. Né? A gente sabe disso. A gente que é cristão, a gente tem esse entendimento. Mas eu fico imaginando Jesus hoje, né? Quem seriam os discípulos, quem seriam os apóstolos que estariam ali com Jesus, né? Eu tenho plena convicção. A Bíblia diz que o ministério de Jesus durou 3 anos e meio na Galileia, né? Regiões de Samaria e Jerusalém. Se Jesus viesse hoje, duraria 1 mês. Porque Jesus foi o homem que mais falou sobre o inferno e pregou contra o pecado. E hoje em dia, né, no discurso que está hoje, duraria 1 mês. Jesus seria o cara mais odiado da terra. Seria cancelado. Seria cancelado. Você chegou pra mim, né, hoje? Você vai ser cancelado. Né? Então Jesus seria cancelado. Certeza. Certeza. Irmãos, se naquele período Jesus fazendo bem a todos, multiplicando o pão, dando vista a cego, levantando paralítico, o mataram, imagina hoje, na geração de hoje, seria cancelado, preso, morto, executado. Jesus seria o homem mais odiado da terra, seria Jesus. Porque ele iria falar tudo o contrário o que essa geração quer ouvir, como ele falou também nos tempos dele, né? Então, com toda certeza, Jesus seria cancelado. Eu digo isso aqui sem medo de errar. Com toda certeza, seria preso, cancelado, seria morto, seria executado. Resumindo aqui, iriam crucificá-lo de novo. Pode ter certeza. E aí, Jefinho, como é que funciona a Lagoinha em Macaíba hoje, né? Trazendo agora para os termos mais... como é que são os cultos hoje, segunda? Quais são os dias, os horários? Para a galera que quer conhecer. Sim. Né? É só chegar lá? Tem que ter um convite especial? Como é que é? O convite especial já foi feito por Jesus na Cruz do Calvário. Fica aqui, né? O merchan do Evangelho. Mas os nossos cultos, eles estão acontecendo na quarta-feira. Nós temos um culto denominado como Culto Fé. Toda quarta, 19h30. É o nosso culto da semana. Estamos lá reunidos. Avenida Mônica Dantas ali, perto da prefeitura ali, né? Não tem nem como ver. Esse é o único prédio preto ali da rua com uma placa que canta. Nós temos culto fé na quarta-feira. No domingo, nós temos culto 10 da manhã, às 10 horas da manhã. E também nós temos culto às 18 horas, às 6 horas da noite. E aos sábados, né? Nós temos algumas programações. Nós temos culto de juventude ao sábado. Não são todos os sábados, mas nós temos culto aos sábados. Nós temos atividades para casais, às vezes ao sábado, alguns cultos de casais. E nós estamos se reunindo também durante toda a semana em pequenos grupos, que nós chamamos de G6, ou como é mais conhecido, células, né? São grupos de crescimento, que nós levamos muito sério essa visão de GC, porque entendemos que a igreja também não é um lugar só de visitar, é um lugar de relacionar. Então, eu acho muito pouco, né? O nosso podcast aqui, 1 hora, não conseguimos mal relacionar, né? É verdade. Então, por isso que nós entendemos que temos essa visão de pastoreio de pequenos grupos. Temos ali pequenos pastores que são aqueles líderes de células que estão ali, Sim. né? Cuidando daquele rebanho ali que não é nosso, não é meu, não é da Lagoinha, é do Senhor. Estamos cuidando daquele povo. Então, nós temos culto fé na quarta, domingo 10 da manhã e 18 horas, no sábado. Nós temos programações alternadas de casais e jovens, e mulheres e homens. Durante toda a semana nós temos atividade de pequenos grupos, G6 de criança, de adolescente, de jovem, de casais, de mulheres, né? Elas não gostam que eu chamo elas de senhoras. Ela faz pastor, tem que chamar de jovem senhora. Então nós temos G6 lá para jovens senhoras da nossa igreja. E tá uma bênção, tá uma maravilha. Então fica o meu convite aqui para todo mundo que está nos escutando, nos visitar, um culto lá. Você que deseja ir, já está convidado, não por mim, mas pelo Senhor. É isso aí. E se eu chegar lá de camisa branca, eu entro? Entra, cara, entra. Né? As pessoas, às vezes... Poxa, todo mundo de preto, né? Ou de repente... Não, é claro que eu tô brincando, eu sei, é só para provocar. Porque tem vezes, pessoas que tem isso. Não tenho camisa preta. Poxa, vai, então como não que vou, tu tem, cara? Né? As pessoas dizem assim, não, mas para ser da Lagoinha tem que ter tatuagem. Então tá aí, cara.
O outro pastor lá, o pastor Felipe, o braço tatuado, né? Mas isso é ilusão, isso é falácia. Nós recebemos a todos lá. Só não vá nu. Que já é demais, né? Mas pode ir, fica à vontade. Estamos lá para receber. Nós não olhamos a aparência de ninguém. Nós queremos que você conheça Jesus. Queremos que você conheça Jesus. Esse que morreu por nós, que nos salvou. Então pode ir, vá de preto, azul, amarelo, rosa, branco, da cor que quiser ir. Vá de calço, de bermuda, de calção. Vá de sandália, vá descalço. Você tem que ir para a igreja. Tem que ir para a igreja. Vá para a igreja. Vá para a igreja. Felipe, nesse teu tempo de conversão e de pastoreio, teve algum testemunho que te impactou assim, que te fez a tua fé crescer mais? Conta pra gente assim. Cara, a história do cristianismo é muito bonita, sabe? E na medida que a gente vai vivendo, vai acontecendo de fato coisas assim que vai reavivando a nossa fé, né? E eu já presenciei alguns milagres de cura na minha família, de efeitos, coisas maravilhosas que aconteceram na minha família, mas essa mesma pergunta eu recebi lá no meu Instagram também. Qual foi a maior experiência que você teve? E eu digo com todas as certezas, a maior experiência que eu tive foi a minha conversão. Foi a minha conversão. E minha conversão não se deu da primeira vez que eu fui para a igreja, mas quando eu entendi que eu nasci de novo, quando eu entendi que a vida do Evangelho entrou no meu coração e Cristo fez sentido para mim. Porque tem pessoas que conhecem a história de Jesus. Se nós sairmos aqui na rua aqui agora, pararmos qualquer pessoa e perguntarmos para ela, você conhece Jesus? Ela vai dizer assim, conheço. Mas será que Jesus é uma verdade para você? Então essa foi a minha maior experiência, cara. Quando Jesus se tornou e se revelou para mim como uma verdade. Que eu senti o impacto do novo nascimento no meu coração, que eu senti o impacto ali de ter a vida de Deus dentro de mim. E eu senti minha vida mudar. Foi quando eu comecei a olhar para a Bíblia e não ver ela como um livro chato, mas como a palavra de Deus. Foi quando eu entendi que na oração eu não estou ajoelhado como um doido, falando, jogando palavras aos ventos, mas eu estou ajoelhado aos pés de Deus. Então essas realidades, quando veio à tona no meu coração, evidenciou meu novo nascimento. E essa, sem dúvida, foi a maior experiência que eu já vivi assim, como cristão. Assistindo outros podcasts, né, de alcance nacional, eu vi uma frase de um cara, um brasileiro, que eu não sei nem o nome dele, mas eu já vi algumas vezes repetir. Acho que por eu ter curtido, né, fica mostrando várias vezes pra gente. Tem uma frase massa, eu tava até compartilhando ela ontem com alguns amigos, que é: o homem descobre que tem duas vidas quando ele percebe que só tem uma. Né? Quando a gente entende que só essa vida, a gente começa a pensar diferente, né? A viver diferente. E acho que falta muito isso hoje, né? Nas pessoas, na sociedade em geral. Entender. E entender que é só uma vida, né? É só um caminho, né? Só uma verdade. A gente vive. E eu agravo mais essa frase em dizer que o amanhã não existe. Porque nós temos vida como uma projeção de 80 anos, né? 80, 90 anos ali, vida. Nasceu, viveu, reproduziu, morreu. Mas o amanhã não existe. Então, nós não temos só uma vida, nós temos só o hoje. Porque o amanhã não existe para mim, não existe para você, para ninguém. Nós queremos lançar esse podcast na quarta-feira, mas a quarta-feira ainda não existe. Eu já vou logo dizendo, como você já disse que possivelmente na quarta-feira será o culto, né? Então vou falar com o Cleves, com o pessoal, para lançar na quinta-feira, para que o pessoal tenha a oportunidade de assistir, né? Compartilhe também, a gente falar com o Cleves direitinho para a gente lançar ele na quarta-feira, dia 20, né? Dia 20, acredito. E aí divulgar um pouco também da nossa conversa aqui, que foi bastante bacana. E desde já vou te agradecer, né? Tua participação tá aqui, a gente tá cumprindo aqui nosso horário. Show. Né? E queria agradecer a tua participação aqui, tu ter aceitado o convite e deixar de portas abertas para que quando você quiser vir outras vezes é só falar. Tô precisando falar sobre isso lá, vem a gente na conversa. Hora. E aí com a equipe completa. Vou fazer daqui uma extensão do meu púlpito, lá da igreja. Quem sabe não nascem novos projetos, né? Com certeza, cara. Com certeza. Eu ficaria feliz de dividir isso aqui com você, com o Felipe, com outras pessoas. Cara, então. Né? E é um projeto já tá comprada a ideia. Vamos lá, vamos botar isso pra frente. Vamos pra frente. É um prazer estar com vocês aqui. Eu vou deixar tu encerrando enquanto eu vou dar um play final ali, e aí você fica livre para você falar certo, o que eu só quero ler aqui para você um texto bíblico que se encontra aqui
no Evangelho de João, no capítulo 3, eu não posso vir nesse podcast e falar de mim mesmo apenas, né? Eu tenho que falar de Jesus. Jesus que tem que aparecer aqui. Jesus vai dizer aqui a Nicodemos, né? João capítulo 3, verso 5, Jesus assim: e falou Jesus e disse, em verdade te asseguro que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu deixo essa palavra aqui para os nossos ouvintes, nossos irmãos que quiserem nos assistir. A maior necessidade do homem não é ser rico. A maior necessidade do homem não é ser feliz. A maior necessidade do homem é nascer de novo. Porque a vida, ela é única, ela é uma só. E depois que nós morremos, o que é que te garante algo? Só existe uma verdade. A verdade se chama Jesus Cristo de Nazaré. E dentro dessa realidade que Jesus Cristo é a verdade, ele nos deu um parâmetro. Que se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E então ele não podendo ver esse reino de Deus, se não nascer de novo, ele não tem parte com esse reino. E eu quero convidar você que está nos assistindo, até você também, irmãos, a mim também, a refletirmos, será que nós nascemos de novo? Será que a vida de Deus entrou no nosso coração? Se não entrou, mas e aí, pastor, o que é que eu tenho que fazer? Arrependa-se. Arrependa-se e creia no Evangelho de Jesus. Amém. Inclusive, só falando agora, você falou de Nicodemos, e me veio direto a cena da série de The Chosen. É lindo, né, a gente olha para a história de Jesus, né, como a gente conhece pelos filmes e tudo mais, e a gente vê os doutores da lei sempre acusando Jesus e deixa um pouco da figura de Nicodemos de lado. E na série mostra, né, quando Nicodemos ele reconhece Jesus como sendo, né, a conversão de Nicodemos, tem até um momento lá de uma conversa também dele diretamente com Jesus, e ele dizendo para Maria Madalena, né, eu quero encontrar com ele, eu preciso encontrar com ele, porque ele já sentia que aquilo ali, que quem Jesus era realmente, Jesus, né? Ele já tinha sido tocado. E fica a dica também, né, quem quiser assistir essa série, eu acho que é uma série tem um capítulo, tem um episódio não, tem a primeira temporada na Netflix, né, mas quem quiser assistir ela completa, vai ter no aplicativozinho lá da série, você consegue assistir, só que na Netflix está traduzida, né? Lá na série não tá. Na série não, então... Aplicativo da série. Mas aí fica isso aí pra galera, né? Quem quiser, recomendo. Essa recomendação. E aí eu vou deixar, tô encerrando aqui, né? Se você quiser falar mais alguma coisa, e vou dar um play ali. Ok. Fica à vontade, a câmera é sua. Eu só quero agradecer a todo mundo que ficou conosco todo esse tempo, né? E quero também pedir para você compartilhar. Quero também falar aqui algo que às vezes nós abraçamos tudo a nível nacional. Esquecemos de dar crédito a pessoas que sonham também dentro da nossa cidade. Então, nossa cidade é uma cidade tão linda, Macaíba, uma cidade que tem uma história tão bonita. E nós não podemos esquecer de valorizar quem também é da nossa terra. Então, você compartilha essa conversa com mais pessoas, compartilha o Instagram dos meninos, compartilha lá no Senadinho, encaminha para mais pessoas, torna esse podcast conhecido, porque aqui eu vi que passa pessoas, né, daqui da nossa cidade, pessoas que vêm à nossa cidade para fazer alguma atividade, os meninos estão aqui empenhados. Então, acredita nesse projeto. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe a todo mundo. Valeu.